Chegamos ao mês de fevereiro e o mês de fevereiro marca o Dia Internacional de Tolerância Zero contra a Mutilação Genital Feminina, uma prática que afeta milhões de mulheres e de meninas no mundo, um pouco por todo o mundo. E se calhar, em jeito de recuo no tempo, digamos assim, até chegarmos aqui ao ponto onde estamos hoje, aqui em Portugal, aquilo que temos hoje sobre esta prática, em termos de medidas, de políticas, de abordagens. Houve um longo caminho que começou em 2002, sensivelmente, e que foi dando os seus passos, paulatinamente. Se calhar pedia-te para nos dizeres em que ponto estamos e o que é que conseguimos em fevereiro de 2023, que balanço é que tu fazes daquilo que foi feito desde 2002? Bom, é um trabalho contínuo que vem sendo feito e que me parece que tem uma evolução exponencial quando em 2015 passa a ser um crime autónomo previsto no Código Penal a mutilação genital feminina. De facto, este é o momento em que todas as políticas que já vinham sendo feitas desde o início do século XXI, como tu referenciaste, e já mesmo para trás já havia essa preocupação, quer nomeadamente por parte do Ministério da Saúde e também naturalmente da área governativa da igualdade, mas efetivamente há aqui um salto que ajuda, no fundo, a legitimar a condenação pública deste ato e, por essa forma, conseguir efetivamente chegarmos mais longe num trabalho de consciencialização e de capacitação contra este fenómeno. Não só junto das comunidades, onde este género de fenómenos vai acontecendo, mas principalmente junto dos trabalhadores e trabalhadoras, nomeadamente de serviços públicos, da administração pública, nomeadamente da saúde, da educação e até da justiça, que passam a estar muito mais atentos a esta matéria e que efetivamente ajudam muito mais a partir daí na prevenção. Eu, portanto, acho que hoje estamos num momento, num trabalho muito articulado com a saúde, com a educação, com as organizações não governamentais que estão no terreno, onde efetivamente se pode olhar para uma estratégia forte e coerente de combate a este fenómeno. Eu penso que era importante explicarmos o que é que significou o crime autónomo, não é? Em que é que se traduz o facto de hoje haver um crime específico, que é o 144A do Código Penal, relativo à mutilação genital feminina, nomeadamente no que respeita à vítima não ter que dar o seu consentimento e ao dever de denúncia, não é? E, portanto, se calhar era bom explicarmos aqui, aproveitar este momento para explicarmos bem o que é que quer dizer esse crime autónomo. É um crime público e que, portanto, não depende de queixa da própria vítima, inicia-se sempre que o Ministério Público tem conhecimento de que houve uma possibilidade de prática, seja por conhecimento próprio, seja através de uma autoridade policial, seja porque qualquer pessoa teve conhecimento do facto, presenciou o facto ou teve notícia sobre o facto e pode diretamente fazer então queixa. E esta parece-me a mim, então, aquilo que importa efetivamente aqui sublinhar como sendo um crime que o Estado português, que o regime jurídico nacional considera como muito grave. Por outro lado, importa também dizer que as autoridades com responsabilidades, nomeadamente ao nível da saúde, têm o dever de denunciar os casos de que tiverem conhecimento, ou seja, que o segredo profissional não protege estes casos em particular, porque se trata de violações de direitos humanos, correto? Exatamente. Crime público é crime público para qualquer pessoa, para qualquer entidade. Aqui a questão do segredo profissional não se aplica, porque exatamente o que está em causa é uma violação que se considera ser das mais graves, violação de um direito humano, de um direito fundamental da pessoa e que, portanto, não há exatamente o absoluto e total dever de participação, de denúncia, sempre que há o conhecimento de um caso.
caso. Aliás, o contrário é dizer que um técnico de saúde ou um técnico de educação, mas na questão da saúde, que é aquela a pergunta que me foi feita, e que é, eventualmente, quem, efetivamente, numa consulta, num exame, pode, de uma forma mais concreta, chegar à conclusão de que houve, efetivamente, aqui uma situação de mutilação genital feminina, tem o dever de denunciar, ou seja, não é só o facto de não o poder fazer, é obrigado a fazê-lo. E também se aplica esta lei extraterritorialmente, que é outra questão que se coloca, ou seja, no caso português, aquilo com que mais nos debruçamos ao longo deste tempo é exatamente o caso de meninas que vão, por exemplo, de férias para um dos países praticantes, não é? Seja ele qual for, maioritariamente a Guiné-Bissau, mas agora já temos muitos outros países de origem de prática, digamos assim, ou de manutenção de prática, o crime, digamos assim, acaba por ser cometido fora de Portugal, sendo que depois estas meninas, muito provavelmente cidadãs portuguesas inclusivamente, mas ainda que não, vivem no nosso país, estudam nas nossas escolas, vão aos nossos hospitais, recorrem aos nossos serviços públicos. Aqui era importante explicar também que este crime tem essa aplicação extraterritorial, correto? Sim, passa também por todos os protocolos que Portugal também tem com outros países, nomeadamente com países onde temos indicação de que há uma preponderância deste género de fenómenos. E, portanto, aliás, além de protocolos, há trabalho articulado feito entre Portugal e alguns desses países, nomeadamente aqueles em que a língua oficial é portuguesa e que, portanto, naturalmente há aqui uma maior aproximação, onde efetivamente é estabelecido, inclusive, articulações entre autoridades nacionais e autoridades desses países para efetivamente até se poderem reportar situações que muitas vezes são detectadas no momento em que, por exemplo, durante as férias escolares, que é o momento que nós já temos indicação de que muitas vezes acontece, o de tentar ir durante umas férias do verão, umas férias da Páscoa, aos países de origem para efetivamente conseguirem fazer esse ritual de que em Portugal é crime e que nesses países, em muitos deles, também já é crime. E, portanto, há aqui esta articulação muito próxima para efetivamente tentar impedir que novos casos possam vir a acontecer. Até porque nós falámos há pouco das denúncias e das queixas, mas muitas vezes aquilo que acontece é que quando é detectada a situação, é uma situação que já ocorreu no passado. Muitas vezes são mulheres já adultas que, quando vão ser observadas no âmbito de uma clínica, no âmbito de uma consulta de clínica geral ou no âmbito de um atendimento porque se encontram grávidas, por exemplo, muitas vezes é aí que se identifica esta situação e que naturalmente dá-se reporte dela, há a queixa, mas muitas vezes já é uma situação absolutamente passada, não é? E o nosso grande trabalho também tem que ser conseguirmos efetivamente dar sinal em momentos em que ainda não aconteceu a prática do crime, em que se desconfia que ele está para acontecer. Esse é que cada vez mais será a nossa ambição. Aqui importa, se calhar, introduzir aquela plataforma de registro, não é? Que é a tal plataforma relacionada com de registro de dados de saúde, que tem feito exatamente essa referenciação dessas mulheres na maior parte dos casos adultas, não é? E explicar, porque os números depois saem anualmente e mostram um aumento, têm mostrado um grande aumento de casos, que muitas vezes as pessoas percepcionam como aumento de casos novos, e não se trata disso, trata-se de casos antigos, sabemos assim, ou seja, de mutilações praticadas noutros países, que não Portugal, a maior parte das vezes, se não todas as vezes, não é? E, portanto, este aumento tem mais que ver com uma tomada de consciência, verdade? E enfim, uma referenciação mais regular por parte das autoridades de saúde, não é?
Efetivamente, com o trabalho de informação, sensibilização e capacitação na comunidade médica, aquilo que nós temos assistido é que efetivamente esta plataforma cada ano tem mais registros. E cada ano tem mais registros, não, por exemplo, 2014 teve 40, 2021 teve 138. Isto não quer nada dizer que em 2014 verificámos ou foram identificados ou aconteceram 40 casos de mutilação genital feminina e em 2021 138. Nada. Quer dizer é que, efetivamente, há mais capacidade da comunidade médica de identificar as situações e que estão cada vez mais sensibilizados para o seu registro, para que efetivamente nós possamos ter uma noção mais real daquilo que efetivamente vai acontecendo, para também as medidas que vamos tomando de prevenção possam ser cada vez melhores. Mas é muito importante perceber isto, não está a aumentar a mutilação genital feminina em Portugal. O que aumentou foi a nossa capacidade de registro e de identificação de situações, nomeadamente e principalmente situações que já aconteceram no passado. Além de nos permitir traçar esse retrato, este registro na plataforma da saúde permite-nos também prevenir, ou seja, acho que era importante traçarmos aqui uma ligação, nomeadamente entre as mulheres que vamos conhecer ou identificar como tendo sido submetidas à prática, nem que tenha sido há 20, 30 anos, não é? Mas que estão, naquele momento, muito provavelmente, grávidas, e muito provavelmente grávidas de meninas, não é? A importância específica deste registro nessa matéria, qual é? É muito importante, porque efetivamente quando nós temos a comunidade médica, a comunidade educativa mais alerta para estas questões, vai permitir que se leiam sinais que antigamente não se liam, ou que se possa ter aqui noção de que algo poderá acontecer àquela criança que vai nascer de uma pessoa que está grávida, que pertence a uma comunidade onde esta prática sabemos que acontece, ou uma mulher que foi sujeita à mutilação genital feminina e que neste momento se encontra grávida, é mais fácil de tentar evitar que efetivamente essa rapariga, essa criança que vai nascer, tenha um destino idêntico. Aliás, nós já começamos a ter cada vez mais também sinal desse tipo de fenómenos, em que são as próprias jovens mães que muitas vezes vêm alertar para o risco de que isso possa acontecer, de que elas não querem que as suas filhas passem pelo mesmo que elas passaram, mas porque também temos cada vez mais uma comunidade de técnicos e técnicas de saúde com capacidade e conhecimento para identificarem situações e saberem como comunicar, que é uma coisa muito importante, que é como comunicar com uma vítima ou com uma potencial mãe de uma vítima ou familiar de uma vítima, portanto, porque naturalmente são matérias sensíveis, que nestas comunidades surgem muitas vezes misturadas com mitos, tradições, às vezes até ligado, às vezes não, muito ligado às próprias tradições de supremacia masculina face ao feminino, em que efetivamente é importante saber como atuar, como falar, para que efetivamente a situação possa ser identificada num momento preventivo. Ainda no que respeita à capacitação dos profissionais de saúde, há um projeto que está no terreno, Práticas Saudáveis Fim à Mutilação Genital Feminina. Que balanço fazem desse projeto? Nós fazemos um balanço muito, muito importante. Aliás, este projeto começou, enfim, como quase um projeto piloto, e hoje em dia a nossa ambição é que se torne um programa com uma incidência territorial cada vez maior. Ele chama-se Projeto Práticas Saudáveis Fim à Mutilação Genital Feminina.
Começou em 2018, é um trabalho de articulação entre a SIG, entre o Alto Comissariado para as Migrações e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, mas que nós também temos essa ambição, e também da parte da saúde igualmente, de conseguirmos trazer também para este programa a Administração Regional de Saúde da área do Porto. E porque, efetivamente, também sabemos que há população com incidência neste tipo de práticas junto nessa área do país, e, portanto, temos que conseguir ter uma resposta que seja o mais abrangente possível em todo o território nacional, até porque os próprios movimentos de migração, eles próprios também têm mudado muito e os últimos anos assim o têm demonstrado. O novo fluxo de migrações que temos vindo a assistir, até nomeadamente na área dos refugiados, das pessoas que vêm em situação de refugiado, também nos faz perceber que nós temos que aumentar este projeto. Este projeto também trabalha muito perto com as autarquias locais, com as CPCJs, com as associações da sociedade civil, que aliás são absolutamente fundamentais neste grande projeto, porque as organizações não governamentais, muitas delas até criadas no seio das próprias comunidades onde há incidência deste fenómeno, e aliás algumas destas associações até já contam como ativistas e até como dirigentes mulheres vítimas da mutilação genital feminina, e em algumas situações até homens que desempenham até funções de líderes religiosos. E, portanto, isto está a ser muito interessante, porque estamos a conseguir criar uma espécie de lógica de polvo com este trabalho articulado, que é o melhor que pode acontecer, efetivamente, entre serviços da administração pública, com diferentes especialidades setoriais, e depois com, de facto, as autarquias e com os serviços de incidência regional, e nomeadamente aqui com as próprias comunidades, em que efetivamente conseguimos fazer um trabalho ótimo. Parece-me a mim, naturalmente sempre a precisarmos de mais recursos, mas um trabalho que é cada vez mais relevante, de capacitação, e é uma capacitação, diria eu, bivalente, porque as próprias comunidades ajudam também a formar os próprios profissionais de saúde, da ação social, da educação, da justiça, e por sua vez estas comunidades também vão estando cada vez mais sensibilizadas para o tema. E portanto é um trabalho aqui conjunto que nós queremos continuar a fazer, e que aliás até a SIG tem uma subvenção, paga uma subvenção para organizações não governamentais que desenvolvam trabalhos específicos na área, portanto, da prevenção da mutilação genital feminina, principalmente aqueles que tenham uma ligação com o próprio projeto das práticas saudáveis e que possam ser uma continuação local deste projeto. E tivemos em 2021 9 associações que foram financiadas, com projetos muito, muito, muito interessantes, pequenos, mas absolutamente cirúrgicos nas comunidades, e agora, neste ano, vamos abrir novamente, o que nos parece de facto que é fundamental para empoderar também estas associações que trabalham especificamente nesta área. Qual é que é hoje o principal desafio em relação a este tema, problema, fenómeno, não é? Olha, o nosso desafio é formarmos o mais possível as pessoas que estão no terreno. Nós em 2022 conseguimos mais de 1.500 pessoas que participaram nas ações de formação para a área da saúde, educação, ação social e justiça. Esta é uma aposta muito grande que nós estamos a fazer nesta área, não só nesta área, mas nesta área em particular, porque acreditamos que efetivamente pode ser, é daí que eventualmente
ou melhor dizendo, que certamente nós vamos conseguir chegar cada vez mais longe, que é efetivamente termos um exército, digamos assim, de pessoas que têm contacto direto com as pessoas destas comunidades, com as pessoas que possam estar eventualmente em risco, para efetivamente sabermos identificar sinais, sabermos comunicar, sabermos resolver, sabermos reagir, e eu creio que essa será a melhor forma de conseguirmos prevenir, porque o que nós queremos é ter mais capacidade para conseguirmos erradicar, seria o objetivo total e absoluto, da mutilação genital feminina e outras práticas nefastas, mas mutilação genital feminina, que é aquilo que é crime público, e com isso, efetivamente, conseguirmos garantir que o respeito pelos direitos humanos são plenamente respeitados em Portugal em Portugal e fora de Portugal naquilo que possa ser a nossa atuação. No que respeita à prevenção, que é sempre aquilo que se procura mais, não é? Ou seja, prevenir que algo aconteça, algo que depois será de muitas formas irreversível, desde logo no trauma que pode significar. No que respeita à prevenção, a dada altura fizeram-se campanhas nos próprios aeroportos, porque aí está o fluxo que Portugal tem mais sinalizado, é exatamente esse da saída da prática externa do fenómeno e não tanto no seu território. Estão previstas campanhas semelhantes, de novo, insistir nessa informação para quem viaja de que é um crime e será penalizado enquanto tal? Sim, a campanha Não Corte o Futuro é uma campanha que não é localizada no tempo, ou seja, ela é para ser reutilizada e vamos voltar a reutilizá-la certamente no próximo período de verão, entre julho e setembro, que é normalmente onde nós fazemos com o apoio também do MAI, em que fazemos junto que utilizamos nos aeroportos nacionais, porque é esta ideia de efetivamente repisar esta mensagem, este género de mensagens, estes trabalhos de prevenção, eles não podem ser fizemos uma vez e já não é preciso voltar a fazer. Não, estas mensagens têm que ser ditas e reditas e voltadas a dizer e estar sempre a alertar as pessoas que trabalham, nomeadamente o CEF, que é fundamental aqui nesta questão, nesta campanha do Não Corte o Futuro, a questão de nós podermos pôr efetivamente os cartazes espalhados por todos os hangares do aeroporto, onde efetivamente passamos uma mensagem muito simples, mas muito eficaz e de alerta. De alerta também, mais uma vez, porque isto depois não é só nos aeroportos, também tem nos hospitais, também tem por todo o lado onde possa haver o mínimo sinal que possa eventualmente evitar que uma pessoa que seja, uma rapariga que seja, possa ser sujeita a esta prática da mutilação genital feminina. Portanto, nós vamos continuar a fazer estas campanhas, elas são campanhas de sempre, são campanhas anuais, não são campanhas de que fizemos um ano e não fazemos outro, nós vamos sempre continuar a fazer estas campanhas, eventualmente poderemos fazer também outras novas, mas esta vai sempre acontecer. Têm a percepção de que há uma mudança de mentalidades, porque essa mudança de mentalidades desde logo entre avós, mães e filhas, por exemplo, só para fazer aqui a questão geracional no feminino, é importante, não é? É absolutamente crucial, bem como a mudança de mentalidades nos homens, por outro lado, porque o requisito acaba por ser feito por homens a mulheres, embora depois a prática seja preservada no seio enfim, entre mulheres, não é? Portanto, o fenómeno é muito complexo por isso, há várias mentalidades aqui que têm que ser alteradas. Daquilo que vocês conhecem do terreno, é uma coisa que está a acontecer, é perceptível? Eu diria que vai havendo mudança, mas é uma mudança lenta, muito lenta, porque são fenómenos normalmente que se passam
dentro de casa e que se passam dentro da própria comunidade, em que muitas vezes, mesmo que haja alguém que não concorde, tem dificuldade em efetivamente fazer vingar a sua opinião, mesmo que seja um progenitor, porque lá está ligado a uma série de mitos em que muitas vezes são as próprias mães que acham que efetivamente assim tem que acontecer porque já aconteceu com elas ou porque já vem de trás e que tem a ver com, naturalmente, a própria desigualdade de género também, não é? A própria lógica de papéis diferentes para homens e para mulheres, e portanto toda a lógica de que uma mulher não, a questão do prazer sexual é absolutamente desvalorizado. O que é importante é garantir que a mulher nem tenha muita apetência sexual, para garantir que ela não vai eventualmente ser infiel e que, portanto, o ato sexual até é uma coisa que lhe causa dor e que, portanto, ela fica ali para o seu efeito reprodutivo. Também depois uma série de outras ideias que advêm de que o homem que não tem uma mulher com mutilação genital feminina, então não é um verdadeiro homem, a sua masculinidade não está absolutamente marcada, com questões religiosas de interpretação religiosa, digamos, não é? Porque efetivamente não há nada nas escrituras religiosas que possam apontar para a mutilação genital feminina, e isso também é muito interessante, e aqui sim nós podemos ver que vai havendo cada vez mais mudanças, que muitas vezes são os próprios líderes de algumas comunidades, líderes religiosos, que vêm fazer a defesa, dão a cara pela defesa do fim à mutilação, da prevenção à mutilação genital feminina, dizendo eles próprios que efetivamente isso é uma interpretação de alguns que não corresponde à realidade de que seja um mandamento divino fazer mutilação genital feminina. E é aqui que nós de facto vamos vendo, quando temos estas pessoas a trabalharem connosco em articulação, quando conseguimos ter mulheres vítimas que elas próprias ou criam associações ou fazem parte de associações que já existiram e que ganham coragem para vir falar das suas experiências, onde efetivamente na primeira pessoa falam de todo o sofrimento, dor, frustração, depressão, e para além de várias doenças que podem até levar à morte, que esta situação de mutilação genital feminina efetivamente acarreta consigo, e em que elas dão a cara por esta prevenção. E, portanto, antigamente ou há pouco tempo nós não tínhamos tantas mulheres a fazer como agora, a fazer darem este salto de coragem e de virem, no fundo, com a sua história, tentar ajudar outras mais novas a não passarem pelo mesmo. E também, volto a dizer, alguns homens que efetivamente vemos virem também a dar a cara por este assunto. Portanto, eu diria que efetivamente vai havendo mudanças, mas naturalmente a mentalidade é extremamente difícil de mudar, e portanto também a abertura e o conseguirmos entrar nas comunidades, e isso é feito através principalmente das organizações não governamentais, é fundamental para esta mudança política, para esta mudança de mentalidades, onde naturalmente a questão do direito e a questão da proibição absoluta e total da mutilação genital feminina, porque é um crime, e a penalização deste crime e a sua categorização como crime público, eu creio que também ajudam muito a esta mudança de mentalidade, mas que, volto a dizer, é lenta, mas está a acontecer.